Fala pessoal, tá começando mais um episódio do podcast do Sonho Aprovação, um projeto do curso Logos para te mostrar na prática como a aprovação em medicina é construída. Eu sou Daniel Borer, aluno de medicina da UF, ex-aluno do curso Logos e host do podcast. E hoje, meus amigos, nós estamos com duas convidadas muito especiais que eu vou pedir para que elas se apresentem, que vocês conheçam elas hoje. Vai lá, Giovana aí. Bom, meu nome é Giovana Reis, eu tenho 20 anos e fiz 2 anos de cursinho. Meu nome é Manuela Mello, eu também tenho 20 anos e fiz 2 anos de cursinho junto com a Giovana. Aí, que legal. São mais um episódio com duas pessoas e duas grandes amigas. Sempre que vem aqui e são duas pessoas, geralmente são grandes amigas e de vida, né? Que vocês vão descobrir aí ao longo do podcast. E aí, Manu, e aí, Gil? Gil? Não sei. Giovana? Sei lá, de qualquer jeito. Cara, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é como surgiu a medicina na vida de vocês? Perguntar primeiro para Manu, como surgiu a medicina na Os sua vida? nossos foram bem distintos, assim, diferente de muita gente, eu só soube que eu quis fazer medicina no 3º ano, então foi bem em cima da hora. Mais tarde, né? Exatamente. E foi muito por influência do meu irmão, eu tenho um irmão mais velho e ele faz medicina em Vassouras. E até então eu nunca tinha tido contato, porque eu não tenho familiares próximos que fazem medicina, então não tinha muito contato. Pensava em fazer engenharia, olha isso, né? 2 mundos distintos. Mas aí eu comecei a ter mais contato, meu irmão contava das coisas que ele fazia, que ele via, e aí surgiu o interesse no 3º ano. Pô, que Tive que maneiro. correr Você contra o gostava o quê? tempo. De matemática, física? Eu amava matemática. Física nem tanto, mas matemática sempre foi minha matéria Que favorita. isso, tá doido, muito chato. Eu amo. Ah, que bom que você não vai precisar mais, né? Se bem que você Não, gostava, então. não diga nunca, tá? Tem É, matérias da medicina que a gente usa. tem, né? Sim, Mas Quando como recebe assim? salário. epidemiologia. Aí tem o cálculo de imposto, de renda, essas paradas. Mas Mas- tudo bem, eu vivo sem também agora. Já É perdi isso. o costume. Tá bom, agora é biologia, né? É. 2 aninhos de biologia do ciclo básico. Nossa senhora. Chato. Mas, Manu, isso gerava alguma insegurança por ver pessoas que sonhavam desde pequena e você... Um pouco, assim, é porque eu mudei muito a escolha de curso. Eu não quis só engenharia, já Uhum. pensei em vários outros cursos. E, querendo ou não, pra medicina você tem que estar certo do que você quer, né? Porque requer muito esforço. E aí, às vezes, eu parava e pensava, nossa, será que é isso que eu quero mesmo? E, tipo, pensei agora que eu quero esse curso. Aí eu vou ter que ficar 2 anos no cursinho. Será que vale a pena, sabe? Não sabia se eu ia passar. Então, sim, pensei se era a escolha certa, mas persisti, porque eu acho que estudo nunca é jogado fora. Então, mesmo não sabendo 100%, eu falei, custa nada estudar mais, né? Se eu passar pra medicina, eu passei pro resto também. Então, qualquer coisa eu isso. troco. Não, eu pergunto isso porque muita gente que está assistindo pode estar no 3º ano do ensino médio ou no ensino médio e tem essa mesma sensação. Em algum momento você sentiu que queria menos medicina do que as outras pessoas? Ou não? Querer menos, assim, não é questão de querer menos, mas eu acho que eu olhava pra pessoas que estavam mais certas e, por isso, elas estavam mais confiantes de passar determinado tempo estudando, assim. Eu falava com Giovana: "Giovana, se eu não passar esse ano, eu acho que eu não vou tentar mais um ano", sabe. E a Giovana falava: "Não, se eu não passar esse ano, eu vou tentar mais um ano, porque eu sei que eu quero medicina". E eu nunca tive essa mentalidade, assim, eu ficava colocando na balança: "Será que vale a pena eu ficar mais um ano?", assim, pra mim era importante, ter essa segurança de que, talvez se eu não passe não vale a pena, sabe. Então, Entendi. talvez. Como você lidou com isso? Foi... Eu Só conversava com meus continuava. pais eu conversava com meus pais e meu pai sempre falou isso pra mim, que, você estudar nunca vai ser uma perda de tempo. Então, assim, por mais que você não passe, não foi um ano jogado fora, porque um ano estudando é um ano que você vai usar pra sua vida, independente do curso que você escolher, né. Então eu sempre colocava isso na cabeça, que, se eu não passar, pelo menos eu estudei. Isso aí. Bom pensamento, até bom para levar durante a faculdade, né? Tipo, É. a gente Sim, tira essas matérias meio... acontecem muito trocas de curso, é normal, e Sim. estudo jogado nunca é jogado fora, né. Sim. Experiência. Giovana, e você? Como surgiu? Então, pra mim surgiu acho que desde que eu me entendo, assim, tenho entendimento de que eu Sério? queria. Eu não tenho nenhum médico na minha família, mas minha tia fez enfermagem, Uhum. e aí eu sempre tive contato, assim, mais ou menos com essa área. E logo depois também de um tempo ela expressou vontade de fazer medicina e tal, tá tentando, ela faz longos também. Uhum. E aí, eu comecei a ir naquele mundo do Grey's Anatomy, de tudo. Nossa, ser médico deve ser incrível, né. Só que também, como a Amanda falou, tipo, eu tinha um plano, assim, acho que nunca tinha caído minha ficha tanto quanto no 3º ano, de como era difícil. Porque Uhum. sempre perguntavam, tipo: "Ai, o que que você quer fazer?" Aí eu: eu quero ser médica, eu quero fazer medicina".
Só que aí acho que eu nunca tinha percebido, tipo, primeiro, segundo ano do ensino médio, o quão difícil era, tipo, passar, assim, né? E aí eu acho que no terceiro ano que caiu meio minha ficha, tipo, caraca, você vai ter que estudar muito. Então é o que a Manu falou, tipo, você acha que vale a pena? Tanto que eu tinha na minha cabeça, tipo, nossa, por quantos anos eu estudaria, tipo, quantos anos eu meio que suportaria, tipo, estudar assim, pro que eu queria, assim. E aí é até engraçado que eu acho que ano passado a gente se aproximou mais, assim, nessa questão de conversar. E aí a gente ficava tipo, nossa, e se a gente não passar esse ano? Aí eu ficava, não, mas não vamos pensar nisso, pelo amor de Deus. Porque acho que acaba que Sim. você vai passando os anos, você vai ficando um pouco saturada, assim, tipo, da rotina, tudo mais. Então é muito isso, você tem que botar na sua cabeça, tipo, nossa, eu quero muito fazer medicina. E vale a pena, sabe? Tipo, por Tá. mais cansativo que seja, de todos os pensamentos ruins que a gente tem, tipo, é impossível não ter também, tipo, não. Eu nunca, sempre que eu pensava negativo, eu ficava tipo, nossa, tá tudo bem, assim, mas tentava recalcular minha mente mesmo. Mas o meu sonho em si surgiu, tipo, desde que eu era pequena, assim, e eu fui meio que tracejando ele. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, assim, tipo, no ensino médio, que cai a nossa ficha mesmo, se é isso que a gente quer mesmo. Mas eu nunca pensei, tipo, em fazer outra coisa, assim. Ai, que legal. Não é a primeira pessoa que vem aqui e fala de Grey's Anatomy, mas É? que é a terceira, pra ver como que isso influencia as Nossa, E pessoas. eu são vi dois muita extremos, gente. porque eu nunca vi Grey's Anatomy na minha vida. Nossa. É? Eu vi mais 2 vezes, assim, e eu amava, eu Nunca vi ficava um tipo: episódio "Caraca, dessa que série. legal". Eu botei meu namorado pra ver, meu namorado faz engenharia, imagina a cara Aí, dele. cara, teve a Marina, que veio na semana passada, ela assistiu 3 vezes. Isso é Meu bizarro. Deus. Você É assistiu 2. bizarro. Bizarro, Nossa. Grey's Anatomy é doideira. Mas muita gente também. É isso. Ou é um ou outro, né? É, Ou É, ou você sim. quer desde criança ou não. Mas no é, fim das contas, leva pro mesmo lugar. sim. Cara, o que alimentava esse sonho desde criança? Cara, eu acho que a chance, assim, querendo ou não, hoje em dia você precisa ser o melhor, independente do que você vai fazer, né? Mas querendo ou não, a medicina ainda é uma profissão que vai te dar alguma estabilidade, assim. E eu acho que desde pequena, meu pai sempre reforçou muito isso pra mim, de tipo, nossa, você precisa ter uma estabilidade pra você ter uma vida boa, pra você conseguir dar uma vida boa pros seus pais, pros seus filhos. E meus pais sempre cuidaram muito dos meus avós, né? Tipo, das minhas avós, dos meus avós. Então eu via isso, eu ficava tipo, nossa, eu quero dar uma vida muito boa, assim, para os meus pais, tipo, pra nunca faltar nada, pra eles conseguirem envelhecer, tipo, bem, assim. Então, acho que isso pesou muito pra mim, assim, tipo, qual profissão que eu conseguiria ter uma vida minimamente estável e que eu gostasse. E ao longo da minha vida, assim, que eu fui ficando mais velha, eu tive alguns casos na minha família que eu precisei ir pro hospital. Tipo, meu avô ficou internado no Azevedo Lima. Uhum. Então, eu precisei estar lá no hospital e meio que entender, assim, a linguagem pra minha mãe, que minha mãe não entende muito essas coisas, então eu entendia mais. Então eu meio que traduzia, assim. Então acho que essas coisas, tipo, presenciar essas coisas na minha família me deu mais, assim, um ânimo. Porque isso foi no segundo ano do ensino médio, por exemplo. Então eu estava ali naquela meio que do tipo, nossa, eu preciso estudar muito pra ser médica, mas ao Sim. mesmo tempo eu quero muito isso. Tipo, eu Uhum. estou vendo que eu quero isso, eu quero ajudar uma pessoa, eu quero, tipo, cuidar de alguém, sabe? Então eu ficava muito nesses extremos, assim, sabe? Do tipo, nossa, é muito difícil, mas ao mesmo tempo eu quero muito fazer isso, assim. Então acho que isso dava uma, sabe, um Dá. up, assim, entendeu? Ia alimentando o fogo ali de passar. É, de passar. E é muito engraçado, porque cada ano da minha vida teve um acontecimento. Tipo, o segundo ano do ensino médio, meu avô ficou internado. E aí eu meio que precisei estar ali. Aí logo depois a minha tia teve câncer no terceiro ano. Uhum. E aí eu ficava, tipo, meu Deus. E aí depois a minha avó também teve outro problema. E tem várias coisas, assim. Então acho que esses últimos anos realmente foi meio que alimentando, assim, o quanto eu realmente queria aquilo e queria, tipo, fazer aquilo pra no futuro ter uma recompensa, tanto financeira, que é inegável, Uhum. tipo, quanto também da profissão que eu gosto de fazer, sabe? Então acho que isso é meio que alimentando também. E é o que a Manu falou, tipo, você tem que se perguntar muito, tipo, pô, o que que eu Sim. faria se eu não fosse fazer medicina? E é engraçado, porque eu tenho alguns amigos que eles ficavam, tipo, você vai tentar pra sempre? Eu falava, eu não sei, porque o pra sempre é muito longe, né? É. Tipo, pra sempre é muita Tentar até coisa. conseguir, se É. conseguiu. E aí eu ficava pensando, tipo, nossa, aí me perguntaram uma vez, qual seria a sua segunda opção? E eu falava, tipo, cara, Medicina. tipo, eu já pensei em Sim. fazer TI, mas eu falo, cara, não tem nada a ver comigo, tipo, eu não, TI? eu não sei nem mexer no Caraca! computador, eu não sei nem mexer no Excel, entendeu? Eu vou fazer TI, tipo, não tem a ver. Também que acho que são pequenas coisas que às vezes vão, tipo, nossa, realmente, tipo, o que que eu vou fazer se eu não fizer medicina? Então eu vou tentar, a medicina é meu sonho, sabe? Sim. Acho que essas coisas alimentam, assim, Pô, Com que bom. é, A certeza. história das duas é muito bonita e que bom que terminou com um final feliz na medicina. nossa. Rapidinho, Sim. antes da gente entrar no próximo bloco, eu sei que a galera que tá assistindo quer muito entrar pra medicina. E eles têm esse sonho mesmo, e querem ver a medicina UF.
Sim. Tira o cabelo pra eles verem. Olha a camisa. Inclusive, quem tá Elas assistindo são é lindas. do fundão da Unirio, Lindo. sente a inveja aí das nossas blusas. Muito mais bonita do que de Exato. vocês, com E pros certeza. que estão no pré-vestibular, Vale a quando pena, vocês gente. entrarem, vocês vão ter uma dessas. Vai Vale valer a a pena. pena. Cara, e me conta da amizade de vocês, como surgiu. Pode começar, mano. Eu falo. Então, na verdade, a gente fez o 3º ano juntas. Foi um 3º ano já voltado para pré-vestibular. Pode falar. Pode, Ah, seja livre. a gente estava no curso concorrente aqui, o PB, né? Aham. Foi uma experiência meio ruim, porque no PB a gente não tinha muita oportunidade de falar, lá é um pouquinho restrito a fala durante a Uhum. aula. Então, a gente conseguia interagir mais no intervalo. A gente não ficou tão próximo no 3º ano, apesar da gente estar no mesmo grupinho. Dentro do grupinho a gente tinha nossas proximidades. Mas, assim, a gente se respeitava muito, a gente saía quando dava, né? Apesar da rotina corrida. E aí, a gente tentou mais um ano no cursinho, no PB. Aí, nesse, a gente não ficou na mesma turma, né, Gi? Eu fiquei em uma turma, ela ficou em outra, mas mesmo assim a gente tinha contato porque a gente já se conhecia da escola, né? Uhum. Então, nos intervalos, assim, a gente tentava conversar, às vezes trocar uma matéria. Ah, como é que foi no simulado? Assim, conversa de cursinho mesmo. E aí eu acho que no último ano, que foi o ano que ela foi pro Logos online e eu fui pro Logos presencial, que foi o ano que a gente teve mais oportunidade de se aproximar. Sim. Assim, Que apesar foi o ano de. que vocês passaram. Sim, com certeza. Foi ótimo. Porque, assim, apesar dela estar fazendo online e eu estar fazendo presencial, assim, dá a entender que a gente ia se distanciar, né? Porque Uhum. antes a gente estava no mesmo ambiente. Mas eu acho que o Logos em si, o ambiente do Logos, ele permite que a gente se aproxime mais das pessoas, né? Diferente do PB. Então a gente tinha mais troca, a gente falava mais sobre os materiais, tudo. A gente tinha mais liberdade pra conversar, né, Gi? Eu acho que foi importante, porque a gente se apoiou muito. A gente passou por situações parecidas, de você com sua avó, eu com a minha mãe. Então, assim, o emocional, tudo, a gente trocava muito. Não só de material também. Ah, Gi, eu não tô me sentindo muito bem. Vocês estudavam no mesmo prédio que eu, né? Então, eu lembro que às vezes eu falava, Gi, eu quero um café, posso passar aí? Aí ela enchia o cafezinho e me dava, sabe? Real. Era uma rede de apoio muito boa. Sim. Cara, e essa amizade se estendeu, gente, deixa eu explicar. Na UF, divide a turma em duas, a e a B. Isso. Isso a gente não escolhe, Não é escolhemos. um sorteio Aleatório. lá que acontece. E elas caíram na mesma turma, então elas vão Real. ficar juntas aí a Por faculdade 6 anos toda. só. Você Exato. aguenta? Ai, não. E é muito engraçado que nossas amigas falavam, tipo, nossa, não sei se vocês vão se aguentar 6 anos, porque a gente Nós é muito temos diferente. personalidades muito Pô, diferentes. vocês são... Cara, Dois engraçado. extremos, Na semana passada, inclusive, assistam também o episódio da Marina e Sim. da Lara. As amigas se completam, elas são muito... Vocês são diferentes, assim como elas, mas no fim Sim. das contas, as duas estão juntas a... Não, a gente mas zoa até o fim. muito, a gente zoa muito. A gente se encontrou com nossas amigas e a gente falou, nossa, a gente tá aguentando um período, faltam só 11. Faltam só 11. Caraca, faltam Mas só o 11. nosso Só grupo de isso. amigas achou que a gente não ia se aguentar nem por um período, por essa Verdade. diferença. Mas a gente se deu bem. Que bom. Deu certo. E fala como é que foi esse primeiro período, porque o pessoal que tá em casa, tá no pré e tal, tem muita curiosidade de saber como é a Sim. medicina. E vocês já viveram o primeiro período, então dá uma ideia. Sobrevivemos. Sobreviveram. Posso falar? Claro. Eu acho que a primeira coisa que eu senti muito é a diferença de rotina. Porque acaba que quando, por exemplo, eu fiz, vamos dizer, 3 anos assim, tentando medicina, né, estudando muito, e a gente meio que tem uma rotina muito definidinha, assim, do tipo, qual matéria vai estudar, o que vai ver. É meio previsível, assim, né? Acaba Uhum. querendo ou não. E quando a gente muda pra uma coisa que a gente não tem nem noção, eu não tinha nem noção como é que era a faculdade, porque você de ouvir de amigos é totalmente diferente de você viver, assim, né, o momento. Então, acho que a primeira coisa, acho que esse de sobreviver, é muito porque é uma diferença muito grande de você sair do cursinho, da escola, muitas vezes do ensino médio, e você ir para um ambiente que literalmente você sai da sua bolha. Tipo, eu me senti assim, literalmente saí de uma bolha que eu vivi por 20 anos, e é muito Aham. diferente, né? Mas eu acho que, mesmo tendo essas diferenças, você tem que se acostumando e se moldando, porque a gente é moldável, tipo, literalmente, a gente consegue se reorganizar rotina, reorganizar pensamento, pra conseguir se moldar, assim. Então, eu acho que o mais difícil que seja, até esse período foi mais de boa, né? Porque a gente tinha bem matérias bem tranquilas, Fala a assim. matéria, pô, o pessoal Ah, quer ter isso, quer então. parar de ter física, Nossa, é Gente, a melhor é sensação muito do bom mundo. parar de ter Meu física, Deus. de Eu verdade. nunca fiquei tão feliz de não estudar física. E até tem matérias que a gente falava, já vi isso aqui. Eu falava, nossa, nunca vi. Apagou na minha mente, não quero saber. apagou. Apagou, Apagou esquece. Nossa, eu tinha pavor de Ó, física. fala pavor. as matérias mais difíceis que você já Então, as fala. matérias mais difíceis acho que é bioquímica e neurobiologia.
E até eu pensei no início, tipo, bioquímica vai ser fácil, né? Igual o ensino médio. Não, totalmente diferente, assim. Não, É muito aprofundado, você tem que saber... As enzimas que a gente ignora quando a gente estuda ciclo de Krebs, a gente tem que saber todas na bioquímica, assim, todas, não pode faltar Não uma. reclamem das aulas. A Não Giovana reclame. desestimulando. Não. Não, pô, é vida real. A vida É, real, vida gente. real, Vale a gente. pena você estudar e tal, mas é muito difícil. E eu sofri um pouquinho, assim, em bioquímica. Eu passei, assim, ali No corte. no corte, também lá, entendeu? Mas uma dica é, puxa o saco da professora. Foi a melhor coisa que eu fiz, literalmente. Foi a Já deixa melhor a dica. decisão. A gente É uma puxou muito o dica. saco da nossa professora. Eu sentava lá na frente ali, ficava perguntando pra ela, tipo, ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ela me gravou meu nome, assim. E aí eu ficava ali, filha, toda hora, só pra dar tá um certo. puxãozinho ali. Mas tem E matérias mais de adiantou. boas na UF, assim. Eu acho que isso é muito importante também no primeiro período. E acaba que a gente se sente menos sobrecarregado, assim. Aham. Tem, por exemplo, saúde e cultura, história da medicina, extensão, que são coisas mais leves, assim. E acaba que dá uma sensação de humanização, assim, Aham. pra pessoa, né? É bom ter uma aula de saúde e cultura no meio, assim, da semana. É. Passa essa ideia pro pessoal, mano, dos campos que a gente tem, que é Gragoatá, Faculdade de Medicina. Então, no primeiro período, gente, a gente vai passar a maior parte do tempo no Gragoatá, que é onde a gente tem aula de bioquímica. Foi a maior parte das aulas lá, né? Quase tudo. Mas a gente também tem convívio com o novo campus de medicina, que é a Faculdade de Medicina da UF mesmo, né? Onde a gente tem aula de psicologia médica. O que mais tinha lá? Nem lembro. TCS. TCS, TCS. dependia, né? Porque TCS é Ó, aula de campo, né? Traduzindo a sigla. TCS, Trabalho de Campo Supervisionado. A gente tem isso até o 8º período, então... Até o Sim. 8º período. Com professores diferentes. Diferente. Dividem a turma, então assim, a Giovana ela era da minha turma, turma B, mas dentro da turma B a gente é dividido em subgrupos para aula de campo, porque tem que ser um grupinho menor para você poder conhecer os lugares, né? E aí vai muito de professora. A Giovana teve uma experiência. Foram bem diferentes as A experiências. Giovana teve uma experiência boa com o TCS, e se eu pudesse, eu nunca mais faria TCS na minha vida, assim, eu não me dei bem com a minha professora. Eu acho que ninguém do meu grupo se deu bem com a professora, então o problema não fui eu. Foi ela. Não fui eu, de verdade. Mas, assim, por mais que eu não me desse bem com a professora, era bom conhecer os lugares, assim. A questão toda dela é que ela nos levava pra locais repetitivos. Então, a gente vai conhecer um museu essa semana, e aí na semana que vem a gente vai em outro museu, e aí no final a gente foi em 5 museus, eu acho. Meu Deus. E aí Deus me livre. saturou, né, depois de um tempo, mas assim, é bom às vezes. Até pra ir pro museu, sabe? Depois que você tem 2 horas de bioquímica, 4 horas de bioquímica, vai pro museu, assim, é bom. Eu prefiro ir pro museu. Cara, isso é importante, porque esses pré-vestibulares são os nossos calores, dão 2,7, dão 2,2. É verdade. Eles já estão tendo essa noção, né? Porque esse vídeo vai ficar pra sempre no É YouTube. verdade. Vão ter dicas. Então, vão ter Torçam pra cair com professoras boas de TCS. Inclusive, elas vão pro segundo período ter anatomia, histologia. Mas aí, fica aqui e pede nos comentários pra gente gravar com elas depois. Porque aí Se tem a que gente voltar. sobreviver ao Pós segundo segundo período, a período. gente Vai volta. vir aqui toda capenga, sobrevivente. Aí, do antes da segundo gente período. voltar pros assuntos do pré, tem mais uma coisa que aí a Manu vai falar. Sobre o CRIAS. Como foi viver o CRIAS no primeiro período. Explica o que é o CRIAS também. Então, o CRIAS é um evento esportivo da medicina, é um pouquinho menor que o Intermédio, acho que bastante menor. Menos faculdades participam, mas o espírito é o mesmo, são as faculdades competindo em algumas modalidades esportivas. E aí tem aquela história de, você pode fazer alojamento, pode alugar casa, e eu, como era caloura, todo mundo falou, tem que ter experiência de alojamento, primeira vez, tem Fala que ter. como foi. Fala como viveu o alojamento. Gente, eu não ligo muito, assim, eu tava adepta à ideia do alojamento, me diverti muito, inclusive, tá? Mas tem a questão do banheiro, gente, o banheiro compartilhado entre a faculdade, tipo, a UF, eu acho que a gente ficou com Petrópolis também, e Unirio, foram 3 faculdades lá dentro de um alojamento, acho que era uma escola antiga lá. E, gente, complicadíssimo, tá? Tomar banho naquele frio, banheiro compartilhado, assim, é uma experiência, eu acho que todo mundo deveria ter. Mas uma vez tá bom, assim, não conheçam e passa pro próximo, dobra e passa pro próximo. Entendi. Mas gostou de viver a torcida, as paradas? É muito legal, gente. Eu acho que dá uma sensação de pertencimento à faculdade. Você vê todo mundo de azul, né, a cores da nossa faculdade, torcendo só pelo nosso time. É muito lindo, gente. A gente levou o hand feminino, tá? Primeiro lugar, a gente não ganhou geral. Mas é muito legal ver a galera ganhamos ouro vibrando. no hand feminino.
Eles jogam. Gente, as meninas do rende feminino da UF jogam muito. Assim, eu me senti. Eu não fiz nenhum esporte. Vou entrar pro TIR, talvez, no Vai segundo entrar, vai período. entrar. Ó, Porque- falou Não na tem como internet, fugir. agora quero. Mas, assim, é muito lindo. E eu não entrei, então tava na torcida só. E eu vendo as meninas jogando, gente, elas são profissionais de verdade, Giovana. Elas jogam muito bem. E uma caloura nossa até fez gol, tá? Ela entrou. Ó, maneiríssimo. Então, ó, É vocês quem é? Foi a calouros. Isadora? Bruna? Foi a Júlia. Júlia. Então, Ah, vocês calouros, ela entrou no Crias, foi e fez gol. Então, Entre nos esportes. entrem. Mas, gente, vamos voltar agora para o assunto do pré-vestibular para ajudar vocês, para vocês viverem isso também. Sim. Vou começar com a Manu, depois Uhum. eu vou para você, Gil. Em algum momento você pensou em abandonar os estudos ou não? Abandonar é forte. Assim, Os tinha. estudos para medicina, né? Tipo, Aham. Às vezes eu ficava saturada, como a Giovana falou, é uma rotina desgastante. Então, tem dias que você acorda com o pé virado e fala, não quero estudar, não aguento, não vou. E, assim, eu nunca pensei em abandonar, mas eu acho que no último ano de cursinho eu passei a me respeitar muito. Porque, assim, às vezes eu senti uma pressão muito grande em mim, e às vezes, num dia em que eu não renderia muito, eu me obrigava a estudar. Eu não sei se é bom contar esse conselho, mas é a minha realidade, assim. Mas eu me forçava a ir além dos meus limites, às vezes, e eu sentia que no final não era produtivo, porque eu fazia no automático e no final eu nem aprendia nada, sabe. Então, sim, tinham dias que eu não tinha vontade de estudar e eu pegava muito leve, de verdade. Mas, assim, também você tem que saber discernir, né, se você só tá com preguiça ou se você realmente tá cansado, porque, assim, mais para o final do ano, a minha mãe, ela teve câncer. Então, assim, eu estava com uma carga emocional muito, muito alta, sabe. Então, eu me respeitei. Eu acho até que se eu não tivesse me respeitado durante esse momento, eu não teria aguentado, porque ia dar um pane no meu sistema, de verdade. Então, assim, eu acordava assim: "Ah, dormi mal", fiquei pensando nisso, na questão da minha mãe. Não consigo ir para o curso. É claro, eu avisei a Val, contei, porque é diferente, né, de você só não estar no curso porque você não quer, né, mas eu estava com questões acontecendo e eu me permiti descansar. Eu falei pra vocês até antes de começar que nas férias também eu priorizei o descanso, né. Assim, fiz os exercícios que mandaram, mas priorizei o descanso. E eu acho que eu não faria diferente, sinceramente, assim, tiveram anos, o ano passado eu tirei notas parecidas no ano que eu não Uhum. passei e no ano que eu passei. Então, assim, eu realmente vejo que a diferença mesmo foi o mental, não necessariamente o conteúdo, porque a nota foi parecida até. O que mudou foi a redação, que pra mim a redação tem muito a ver com o meu mental. Eu não passei por causa da redação, e aí eu virei aquela pessoa que tinha medo de redação, tinha redação na minha frente, eu travava, sabe. Então, eu acho que Então, o que mudou foi o perdão interromper. Claro. Muito maneira a sua história e muito forte também. Muito, muito bom de escutar, ver que você atravessou tudo isso e conseguiu passar. Mas como você fazia? Tipo, você falou da redação que era um problema, e muita gente não passou esse ano por conta da Muita redação. gente. Então, isso vai ser um recado Com importante. certeza. Como você fazia? Você fazia. Aí fala tecnicamente mesmo, você fazia 2 redações por semana? Como era esse ano que você passou? Além de se respeitar. Claro. Então, antes da minha aprovação, eu nunca tinha conseguido mais de 900 na redação do Enem, pra você ter noção do nível da minha dificuldade, né. Então era tensa, de verdade, eu comecei a criar um bloqueio. E é interessante porque eu entrei no Logos numa turma com uma professora e ela é uma querida, assim, gostei muito dela, mas eu acho que ela estava lá no curso há mais tempo e por isso ela tinha uma demanda muito alta. Então, eu não me identifiquei tanto, porque eu acho que, como eu tinha um problema grave com a redação, eu precisava de uma pessoa que faria um acompanhamento mais próximo ainda. Por mais que o Logos tenha essa dinâmica de acompanhamento, eu acho que eu precisava de alguém que eu me identificasse mais. E aí eu troquei, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? O Logos, ele te dá a possibilidade de trocar de professor de redação. Então, eu troquei, fui para uma turma menor e, assim, eu me identifiquei muito com o meu professor. Coitado, não lembro o nome dele. Mas ele é um querido. Eu gosto muito. Lucas, né? O nome dele era composto aí. Um É chamava de Lucas Miguel? Alguma Lucas coisa? Miguel, isso. É Acho porque que eu chamava de Miguel ele, né, mas era Lucas Miguel. Ele foi um querido, eu me identifiquei muito com ele e, assim, era uma pessoa que eu consegui ter contato mais próximo e, assim, eu fazia minha redação e antes dele corrigir, eu entregava pra ele ver, falar o que eu deveria trocar, então eu trocava e depois enviava a correção. Então, assim, fazia só uma redação por semana, mas era uma redação que tinha sido constantemente revisada e aprimorada, entendeu? Porque, como eu tinha uma dificuldade maior, eu não sentia que eu estava pronta para só fazer a redação igual todo mundo faz com um modelo que eles já conhecem, já estão acostumados, para enviar para correção. Eu tinha que ter esse contato, sentar do lado do professor e falar: olha, isso aqui foi
é que eu pensei? O que que tá de errado? E ele falava, às vezes ele mandava eu reescrever ela inteira, eu ficava, ai, sério. Mas enfim, faz parte. E eu acho que foi Isso foi eficiente. E muito. quanto você tirou? Eu tirei 940. Aí, alguém te deu Eu 960. fui de 840 pra 940. Então, Olha a evolução, tá realmente. vendo? Agora, Giovanna, e você, como é que foi o ano que você passou, esse terceiro ano? O que que você fez que te fez passar? Então, eu acho que é isso também, o mental. Porque no terceiro ano do ensino médio e no primeiro ano de cursinho, eu era muito ansiosa. Então, assim, eu ficava desesperada nos simulados, tipo... E no nosso antigo curso, né, os simulados eram algo, tipo, aleatórios. Então, não era todo final de semana. Então, eu acho que isso também do logo de todo É final de muito semana bom. ter simulado, eu passei a. Tipo assim, eu ia super tranquila pro simulado no ano passado, entendeu? Então, eu realmente passei a ver o simulado e o dia da prova como algo normal. Tipo, aí é um domingo que eu vou lá fazer o que eu fiz literalmente todos os sábados desse ano, assim, né? Todos não, enfim, mas quase todos, né? Então, eu acho que essa questão de dar uma relaxada, não é questão de abandonar, mas, tipo assim, é isso que a Mana falou, de realmente se respeitar. Tipo, eu estava numa sala de estudos, né? E Uhum. aí eu chegava lá num horário, assim, razoável, tipo, 8 da manhã, assim. E aí, na hora do almoço, eu ia malhar, ia almoçar com calma. E eu acho que isso foi uma coisa que principalmente o João, daqui do Logos, me ensinou muito. Eu conversava muito com ele. Ele ficava, tipo, cara, você tá fazendo academia? Você tá relaxando e tal? E eu ficava, tipo, não. Ele, não, então você tem que relaxar. Tipo, Sim. vai fazer alguma coisa que você gosta e tal. E então, eu acho que essa questão de eu ter, durante o meu dia mesmo, durante um dia, assim, que tem muita coisa pra fazer, eu ter momentos de gap, assim, de descanso, me ajudaram muito a eu conseguir, tipo, aguentar outra parte do dia, assim. O Então, equilíbrio, né? exatamente, equilíbrio. Então, eu ficava na hora do almoço, ele fazia alguma coisa que eu gostava, via uma série, almoçava de boa e tal, e voltava a Sem estudar, peso. entendeu? Exatamente. Sempre isso. E aí, à tarde, na salinha, eu ficava conversando na hora do intervalo, comia alguma coisinha e tal. Então, eu realmente respirava muito, tipo, eu levava aquilo como algo bem tranquilo, assim, a maioria dos dias, né? Obviamente, tinha dias que eu ficava mal e tal, mas eu tentava levar como algo tranquilo e, tipo, ai, nossa, eu tô muito cansada, não tô rendendo mais. Cara, eu vou descansar que amanhã é um novo dia, tipo, amanhã eu posso fazer melhor. Se eu agora eu não tô conseguindo fazer tão bem, tipo, talvez eu esteja cansado, saturado e tal. Então, e esse ano eu foquei muito nas minhas dificuldades. Tipo assim, Sim. é o que eu falei, eu tinha pavor de física. Pavor, assim, pavor. Cinemática, bem mais de Pavor, perto. tipo assim, pavor. No primeiro ano de cursinho, eu acho que eu acertei, sei lá, 2 de física no Enem. Porque eu tinha pavor, eu não conseguia aprender por nada no mundo, nada. E como E você aí, fez pra desmistificar então, aí no isso? Logos eu gostei muito do professor primeiro. Eu Sim. consegui, tipo, captar muito o que ele falava. Então, tipo, vi muita aula de física, fazia muita questão de física, assim, até de outros vestibulares, além do Enem. Que eu acho também uma dica muito importante, porque, Quais? principalmente. Pra ser prático, pessoal. De São Ai, Paulo? mas era da FUVEST? apostila. Ah, tava na É, apostila tava e na tinha de São apostila. Paulo, você fazia É. também. É porque na do Logos tinha nível de dificuldade, né? Sim. Então, tipo, de física, era uma das únicas que eu fazia, tipo, nível 1, nível 2, entendeu? Uhum. Pra tentar dar uma forçada, assim. Porque eu acho que você fazer provas antigas do Enem é muito bom. Mas chega uma hora que, ainda mais agora que tá ficando cada vez mais difícil, assim, né? As Aham. de física, natureza, enfim. Acho que é bom você também ir testando, assim, um pouco além do seu limite. Tipo, ai, tentar fazer uma questãozinha mais difícil pra ver se eu tô sabendo. Ai, se eu não tô, por que que eu não tô sabendo? Tipo, dar uma voltadinha, assim, talvez numa mais básica e tentando, assim, tipo, desmembrar, assim. Porque aí acaba que você evolui, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Você ver que você tá, tipo, conseguindo fazer mais. No meio do ano, assim, quando eu vi que eu tava conseguindo fazer mais de física, eu ficava, tipo, caraca, nunca entendi tanto física na minha vida, assim, né? Excelente. Então, eu acho que é isso. Acho que é se respeitar muito, porque vão ter dias, como a Amanda falou, que você não vai querer levantar da sua cama. E vão ter dias que você vai estar, tipo, nossa, hoje eu vou ter um dia muito produtivo. E, obviamente, os dias difíceis são, acho que, maiores, Sim. assim, do que os dias bons. Cara, você falou muita coisa boa. Você falou sobre se É, respeitar, encarar as suas dificuldades, que foi é, física, e sobre os simulados. E é, especificou em física, né? Como que você fez e tal. Mas exatamente. eu queria que você especificasse também no simulado. Você tinha estratégia de prova primeiro, segundo dia? Então, eu Era acho que fazendo na ordem? isso é muito. Antes de entrar no Logos, eu não sabia identificar a questão fácil e difícil. E até Uhum. no próprio dia do Enem, eu não confesso que eu não separei tanto. Tipo assim, por exemplo, no dia 1, eu tinha muita dificuldade em humanas.
Pra mim era também eu não conseguia entender nada, assim, eu era uma porta, literalmente. E aí eu tentava, tipo, ir nas fáceis, assim, eu dava uma olhada na prova, mas vendo por ordem, assim, tipo: "Ah, essa aqui eu acho muito difícil, então vou deixar pra daqui a pouco. Ah, essa aqui eu acho fácil, então vou fazer e tal". Então ia mais ou menos assim, eu não tinha aquilo de olhar a prova inteira antes pra Uhum. marcar, pra mim não funcionava muito bem, tipo, me deixava meio ansiosa, Eu confesso. também. Eu tentei fazer isso nos simulados, mas aí eu vi que eu ficava meio ansiosa, assim, de ver a prova toda e ir Então você marcando. testou no simulado. É, eu testei. Importante testar. É importante Importante. testar. A gente tem muitos dias pra testar antes da prova, né, durante o ano, então eu Uhum. acho muito importante testar. Eu literalmente testei, tipo, as ordens, assim, tipo, quando começar, humanas, linguagem, natureza, matemática, e fui encaixando, assim, pra ver o que que era melhor pra mim. E aí eu acho que é isso, porque hoje em dia na internet, a gente tem muitas dicas de muita gente. Então, Dicas prontas. acaba que às vezes nossa mente fica muito sobrecarregada. Sim. E quando eu fui pra online, na metade do outro ano, eu me senti muito, tipo, uma enxurrada de informação. E eu não consegui filtrar as informações, tipo: "Ah, eu vou fazer isso porque a fulana faz. Ah, eu vou fazer aquilo É. porque Beltrano faz". Mas eu acho que é muito importante você testar o que a pessoa faz, porque o que deu certo pra você pode não ter dado certo pra mim. O que deu certo pra Manu pode não dar certo pra mim. O que deu certo pra mim, né, pode dar É, certo pra alguém. Então, tipo assim, é muito você ir testando o que vai dar certo pra você, sabe. E a gente tem a possibilidade de testar. Tipo, sim. tinha simulado que eu ia pior, porque eu testei algo diferente, aí eu ficava tipo: "Ah, então talvez isso não seja possível pra mim", sabe. No próximo eu vou testar outra coisa pra ver se dá uma melhorada e tal. Então acho que é muito isso de se autoconhecer, sabe, de se permitir conhecer. Porque acaba que no vestibular a gente fica tipo: "Ai, eu tenho que fazer o máximo de questão, o máximo de matéria", mas às vezes não é sobre isso, às vezes fazer uma Sim. questão bem feita e tipo: "Pô, que bom", E bem sabe, que você corrigida, conheceu. né? Exatamente. Então Pô, acho que é isso mesmo de saber os seus limites e testar o que dá certo pra você, entendeu, nos simulados. entendi. Acho que isso é muito importante. Acho extremamente importante vocês falaram. Hum. E, cara, o que eu notei é que as duas falaram praticamente a mesma coisa. Me respeitei, respeitei Sim. meus dias. E eu acho que hoje muita gente acha que estudar mais é sempre melhor. Ai. Só que vocês viveram justamente o contrário, né? Exatamente. Então, eu queria saber como vocês aprenderam a respeitar os próprios limites. Vai você primeiro, Manu, Eu depois a gente. primeiro. Então, primeiro eu acho que eu tive que me desconectar dessa mentalidade de culpa, né, eu acho que quando a gente tá naquele ambiente de cursinho, a gente acha que se a gente perdeu um dia é o fim do mundo, que por conta desse dia você não vai mais passar, não nem precisa fazer o Enem, não tem mais chance. Eu tinha muito isso nos, anos anteriores, assim, eu não me permitia realmente ter esse descanso, então eu acho que eu tive que realmente passar por um processo interno de mentalizar que, não é por um dia que eu não vou passar, às vezes ter um dia de descanso para você ter o próximo mais produtivo vale mais a pena na balança mesmo, assim, quantitativamente. Eu acho que foi a principal questão, assim, de verdade, tirar essa culpa de mim. E tem dias que você realmente não consegue, né, então mesmo se você quisesse, eu só percebia que sabe quando você tá lendo e você não tá absorvendo nada, Aham. fazendo a questão automático? Isso que a Giovana falou de ter autonomia nos estudos é muito importante, porque eu acho que quando você já tá drenado, assim, emocionalmente, fisicamente, você para de tentar se desafiar. Então, assim, no cursinho eu via muitas pessoas que, sei lá, eu, por exemplo, tinha facilidade em humanas, diferente da Giovana, era o contrário, né. E, no cursinho anterior, eu ficava, assim, fazendo bloco de humanas até a tarde acabar, Fazer o que gostava. porque eu estava cansada e pra mim, tipo, ia requerer menos da minha atenção, assim, às vezes eu fazia sem nem ler o texto, entendeu, porque era uma facilidade minha de verdade. Mas no final, assim, na hora da prova mesmo do Enem, provavelmente aquele bloco inteiro, aquela tarde inteira que eu gastei fazendo o que eu já sabia, não vai somar nenhuma questão, sabe. Então eu acho que para você ter, essa ambição de realmente chegar pra física e falar eu também odiava física, né. "Ah, ok, vou fazer o bloco 1, 2, 3 da apostila", você não precisa só, tipo, de coragem, mas também estar descansado. Então, para estar descansado, você tem que descansar, né, Aham. não tem jeito. E eu acho que esse foi o diferencial, assim, é muito fácil você ficar numa rotina conformada, fazendo o que você já é bom, ver que as pessoas fazem, sei lá, 50 questões de matemática, então eu tenho que fazer também. Eu, por exemplo, eu não fazia muita matemática, assim, dava muita atenção para o dia 2 porque eu acho que matemática, diferente das outras matérias, você tem que treinar todo dia para não perder o ritmo, né, porque não é só saber fazer rápido e saber ver pegadinha, assim, eu acho diferente, né, das outras áreas. Uhum. Mas, por exemplo, humanas eu
deixei de lado, assim, um pouco. Eu já tinha uma base boa, eu estudei muito humanas, tipo, conteúdo mesmo, filosofia. Eu estudava as correntes, isso assim, no ano anterior da aprovação, né. Então eu já tinha uma base boa e eu me senti segura pra fazer isso. É claro que você não pode só, tipo, abdicar: "Ah, eu tiro 38, 39, tirei 39, tiro mais nessa", não é assim, entendeu. É, Eu tinha uma constância de acertos nos meus simulados de humanas que me deixou segura pra poder fazer isso, é diferente, sabe. Mas é isso, eu acho que a mentalidade é o principal que você tem que mudar. sim. Eu acho muito importante o que você falou de saber qual parâmetro você vai usar para decidir se você vai parar de estudar humanas ou não. Por exemplo, eu fiz bem semelhante. Cara, eu falei, eu sou bom em humanas, acerto sempre o número alto, então eu vou fazer ali na véspera, em outubro, só para estar afiado, né, Uhum, para a prova. Enfim, o parâmetro era o simulado. Eu acho muito importante sim, É, vocês verem os seus simulados, seus resultados, para aí sim tomar as decisões. é, E também conversar, claro, com o Selmo, com o João, que já são experientes nisso. com certeza. Agora, para você, ainda sobre o mesmo bloco, como saber a diferença entre descansar e procrastinar? Porque tem esse perigo. Tem. tem esse perigo. Cara, nossa, pergunta difícil. Eu acho que eu acho que é tudo acho que tudo envolve muito o seu mental, porque e é isso, é sobre você se conhecer. Porque, por exemplo, você descansar, você tem na sua cabeça que: "Caramba, eu fiz o que eu podia fazer hoje". E procrastinar é quando você fica meio que se culpando por não ter feito o que você supostamente se propôs a fazer. Só que também é muito aquilo de que conhecer os seus limites a ponto de você não colocar uma lista imensa de afazeres no dia. E eu passei um pouco por isso. Quando eu fui para online em 2024, metade de 2024, eu colocava, assim, uma lista para fazer. Absurda, né? Sim, Super-humano. né, não, assim, eu vou conseguir fazer isso hoje. E aí eu não chegava no fim do dia, obviamente não tinha conseguido fazer a lista, né, tipo, meus afazeres, e eu ficava louca, assim, em casa. Eu chegava em casa, tipo: "Meu Deus, amanhã eu vou ter que estudar muito mais e tal". E aí eu acho que essa mudança, assim, de tipo assim: "Caramba, eu mereço descansar, eu mereço fazer coisas literalmente produtivas e não só ficar lá 12 horas sentada na cadeira, estudando, estudando, estudando", eu acho que isso muda a sua mente, assim, a ponto de você entender que você precisa descansar pra fazer no dia seguinte. Só que eu acho que é muito o ambiente que a pessoa tá. Eu acredito muito na frase de que o ambiente te molda. E tá Uhum. com o Selmo, com o João, com o Albinho é totalmente diferente, porque eles literalmente te falam que você tem que, obviamente, estudar muito, querer muito, mas ao mesmo tempo eles falam, tipo: "Nossa, você tem que querer a ponto de onde você consegue". Tipo assim, você tá, dependendo do seu descanso, dependendo do seu humor do dia. Então eu acho que você entender essa diferença é muito importante, porque às vezes você quer muito descansar e se sente culpado justamente por você colocar metas totalmente inalcançáveis para pessoas, tipo, normais, totalmente impossível de bater. Então acho que todas as nuances, né, se resumem a literalmente você estar bem com a sua cabeça e a sua saúde mental. E eu recomendo muito, assim, quem puder fazer terapia, eu acho que é uma das coisas, assim, eu sempre falei pra Manuela: "Cara, é uma das melhores coisas possíveis, porque te dá a possibilidade de você se entender, assim". Uhum. Obviamente tem pessoas que são super bem resolvidas e é ótimo, era meu sonho ser assim, confesso, mas não foi o meu caso. Então eu acho que fazer terapia, assim, me ajudou muito a entender que, caramba, eu sou uma pessoa digna de merecer descansar todo mundo merece descansar, entendeu? Ninguém é máquina como as pessoas propõem. E eu acho que a grande diferença pra nós duas, assim, do último ano, foi que a gente entrou num ambiente que era assim, tipo, a gente entrou num ambiente É, que era normal descansar, entendeu? Que era bom descansar, que era, tipo, produtivo descansar. Porque nos outros anos a gente achava que a gente estava sempre procrastinando, porque a gente tinha que fazer um monte de coisa, então era impossível descansar, não tinha tempo de descansar. Sim. Então eu acho que isso é muito importante, você estar em um ambiente que te acolhe, a ponto de você entender que é normal descansar. E também é isso, você se conhecer a ponto de colocar metas tangíveis, pra você não procrastinar suas metas, mas que elas sejam reais, entendeu? Porque realmente se você colocar 500 metas, você vai procrastinar. É É. impossível não Porque procrastinar, você não vai entendeu? conseguir bater aquilo, vai ficar um sentimento Exatamente. compensatório. E é um ciclo, né, tipo, não consegui hoje, não vou conseguir amanhã, e aí vou procrastinar no final de semana, e aí vai ficar uma bola de neve pra segunda. Então é meio que, tipo assim, é algo que às vezes vai além de você conseguir controlar, sabe. Tem que aprender a lidar com a sua própria mente. Exatamente, sim. acho que isso é muito importante. Sim. Eu quero abordar um pouco mais o diferencial da aprovação,
porque é isso, muita gente pode estar no seu último ano de curso, se Deus quiser estará, Amém. Não. e vão passar. Manu, você falou sobre encarar a física, fugir da Sim. dificuldade. Como foi estudar justamente aquilo que você mais evitava antigamente? É muito desafiador, eu acho que assim, quem estava na minha turma no cursinho sabe, eu não gosto de física, mas eu me obrigava a estudar. Então, assim, eu estava na primeira carteira, eu tinha um cantinho reservado pra mim, na parede, na primeira carteira, porque eu sabia que pelo menos na frente, eu estava de cara com o Saulo, eu consegui criar uma intimidade maior com ele, inclusive tirei uma foto com ele na aprovação muito fofa. Eu adorei ele, assim, me dava muito bem com os professores. Tinha 2 professores de física, né, no logo são 2, Aham. física 1 e física 2. É o Caleb e O o Caleb. Eu Sauls. me dava muito bem com os professores, eu acho que isso foi um diferencial. No Logos eu me dei muito bem com todos os professores, de verdade. Acho que eles são uns amores e me ajudaram muito. Mas sobre a questão dos exercícios, eu acho que uma coisa que eu fazia, que algumas pessoas não faziam, por mais que fosse o indicado, era fazer, o exercício antes. Então eu ia pra aula já com o nível 1 e eu acho que tinha fixação antes, né. Então pelo Isso. menos a fixação e o nível 1 feitos. Porque eu sabia que eu estava atrás nessa matéria, tinha uma dificuldade maior do que a maioria da turma, né, então eu já ia estudada pra aula, porque eu, pelo menos assim, sabe quando você entra na aula, você tá viajando, você nem tem conteúdo pra fazer uma pergunta? Essa era eu na aula de física. Então, assim, eu senti que com o exercício, pelo menos, eu conseguia ter uma base pra poder perguntar e realmente fixar, entendeu? Então eu acho que o que me ajudou foi eu chegava cedo, né, Sim, eu e o Daniel, a gente se esbarrava cedo, sim. porque ele chegava cedo também, mas eu chegava a aula começa às 8h, eu chegava às 7h, e aí eu lembro, segunda-feira, aula de sala, eu lembro, porque era minha rotina, 7h eu chegava, fazia física até a aula de sala. Então eu pegava um tempo de estudo sozinha e emendava com a aula dele, entendeu? Eu lembro Sim. que a minha segunda-feira era religiosa, eu fiz isso todo dia mesmo. Pô, que maneiro, isso É, agrega muito. sim. E Giovana, você falou de estudar menos horas, mais inteligência na distribuição dos seus horários no ano que você passou. Em que momento você percebeu que o que ia te fazer passar não era quantidade, sim qualidade? Ai, nossa, quando eu fiquei doida, né? Eu acho que é isso, brincando, mas eu acho que acho que o principal pra mim foi a mudança do ambiente. Uhum. Porque, principalmente a gente que estudou online, né, você estudou uma parte online também, se você não souber se organizar e tiver alguém ali com você, você enlouquece um pouco, Sim. porque meio que é você por você. Tipo, não tinha ninguém. A Manu estava no cursinho, né? Se eu querendo ou não, tinha pessoas do lado dela com o mesmo propósito e tal. Aí ela olhava pro lado, tinha alguém estudando. Sim. Só que no online é você com você. Tipo, a gente ficava na Uhum. baia e é eu que tinha que fazer, né? Não tinha ninguém pra ficar ali atrás de mim. Ah, você tem que fazer. Então, eu acho que essa mudança de ambiente, de eu conversar com o Selmo, o João, enfim, eles falarem, tipo, ai, quantidade não é qualidade e tal. Eu acho que isso tem uma mudança, assim. E junto a isso, eu percebi que eu preciso encarar que eu tenho dúvida, entendeu? Tipo, eu ficava evitando, por exemplo, física a vida inteira. A vida inteira não, mas os 2 anos inteiros. E aí eu falei, cara, eu só vou passar se eu souber, porque não adianta eu tirar, tipo, acertar 2 questões, eu não vou passar acertando 2 questões de física. Então eu vou precisar aprender ali, entendeu? E eu acho também que, não só sobre a quantidade em si, mas eu acho que muito importante você perder um pouco a vergonha. Porque, por Uhum. exemplo, eu fiz o Logos online e eu estudava no mesmo prédio que o Logos da Matriz. Então eu cheguei para o Selmo um dia e para o João e falei: "Cara, eu posso estar aqui, tipo, ir na monitoria?". Sei lá, eu comecei a tentar me Entrando entrar ali. ali Uhum. pra eu ter mais ou menos um apoio, entendeu? Porque acaba que no online a gente fica meio sozinho às vezes. Sim, Então acho que isso de você perder um pouco a vergonha é bom às vezes, é entendeu? importante. E aí eu ficava, tipo, na monitoria, do nada eu aparecia lá e tal. Então acho que isso me deu um up também, entendeu? Porque às vezes eu ficava vendo as pessoas lá e ficava, tipo, nossa, Fica vou dar passando. um ânimo, assim, sabe? Então eu acho que isso foi tudo mudando, assim, um pouco o pensamento, sabe? Eu veio que eu ficar lá na salinha até 8 da noite não tava me fazendo bem. Tipo, eu ficava em casa muito cansada, muito não sociável com os meus pais. E eu acho que é importante você, tipo, continuar tendo a sua vida fora o estudo, né? Porque isso você também cresce como pessoa. O tempo tá passando, você crescendo como pessoa Sim. também, entendeu? Então, acho que é muito importante, tipo, você entender que a qualidade vem de você estar bem, não só com os estudos, mas consigo mesmo, assim. Você sair com seus amigos, você sair com sua família.
você ter momentos, tipo, de você se cuidar, de você fazer nada, sabe? Ver televisão. Então, eu acho que tudo isso vai entrando na sua mente, vendo como é bom estudar, você sentir que você tá aprendendo, sabe? Não ficar lá vários dias sentado só, como a Manu falou, lendo, mas não lendo nada, só Uhum. passa no olho, entendeu? Mas acho que tudo é uma construção, sabe? Literalmente é um pouquinho em pouquinho que você vai construindo, É no entendeu? dia a Tipo, dia que é construída a É. aprovação. não é do nada que você olha no espelho e fala, Sim. não, hoje vai ser É, diferente, entendeu? eu penso semelhante. É. Cara, a estratégia de vocês foram diferentes, mas eu vejo um ponto em comum que é enfrentar o problema e não fugir dele. E eu acho isso Sim. importante, acho isso importante para vocês Muito fazerem em importante. casa. Cara, agora a gente entra num ponto interessantíssimo, que é a nota. O número de acertos em cada área. Todo mundo pergunta isso. Vocês lembram de Sim. vocês? Eu não lembro Lembro. certinho, mas foram bem parecidos. Eu tive, acho que, uma discrepância de um acerto para cada área. Aí, linguagens, humanas, natureza, matemática e redação. Quem Gente, começa, eu então? não lembro direitinho, mas foi tudo assim, acima de 40, graças a Deus. Eu tinha isso. Sempre fui de ter notas parecidas. Aham. Mas eu acho que em linguagens eu fiz 41 ou 42. Aí fala olhando para lá. Linguagens foi 41 ou 42. Foi, acho que, semelhante em humanas. E também no dia 2 foi 41 em natureza e 42 em matemática, alguma coisa do tipo. Notaças. E Notaças. 940, né? E 940 na redação. Top. E você, Giovana? Gente, eu não tirei 40 a mais. É possível, tá? Não se desespere. Eu acertei 41 em linguagens, 36 em humanas, 38 em naturezas e 40 em matemática. Muito bom. É. E Redação. 960 na redação. Parabéns. E ambas estão em medicina na UF, Na entraram mesma pela turma. ampla concorrência. Isso. Pela ampla. Cara, agora eu quero pedir para vocês mandarem um recado para quem está no pré-vestibular. Tá vivendo isso ainda de Sim. ter que enfrentar as dificuldades e lidar com a insegurança. O recado que vocês querem passar para eles. Vai lá, mano, primeiro. Olha para a câmera. Eu conheço muitos amigos meus que ainda estão no Logos, inclusive. Também tem pessoas que estudam por fora, né? Mas eu acho que o principal recado foi a base da nossa conversa aqui, que foi ter autonomia nos estudos e se conhecer. Eu sei que nesse contexto de pré-vestibular tem muita gente que quer te dar conselhos, que acha que sabe mais que você. Mas assim, por mais que os conselhos muitas vezes sejam construtivos, ninguém te conhece mais que você. Então, para a sua aprovação, é necessário que você sente com você se entenda e você saiba encarar essas dificuldades. Eu lembro que tinha muita gente que tinha um estudo robotizado, no sentido de, vou fazer a mesma quantidade de questões para todas as matérias, sendo que ninguém nunca tem o mesmo nível de dificuldade nelas. Então não faz sentido, na minha cabeça, acho que na de Giovana também, você, tipo, direcionar o mesmo esforço e tempo para todas elas. Eu acho que quem fez comigo o Logos sabe que eu era muito fechada nesse sentido, eu não compartilhava muito minha nota com as pessoas, eu não falava muito, né? Assim, tinha amigos íntimos com qual eu conversava, mas eu não deixava a opinião deles me moldar, no sentido de eu não aceitava muitos conselhos alheios, porque eu tinha muito conhecimento do que eu sabia que eu tinha dificuldade em física. Às vezes a gente tenta se enganar e fala que, eu vou estudar humanas aqui, aí um dia eu vou acordar e vou aprender física. Não tem como, gente. Então eu acho que é isso, é a qualidade dos estudos acima da quantidade, né? Eu e Giovana, ambas estudamos menos, mas foram estudos mais eficientes, no sentido de a gente encarar o que a gente não sabia. Então, dá um pulo, né, no nível de acerto muito grande. Eu sinto que nesses 2 anos de cursinho, e o terceiro ano, que também foi para o pré-vestibular, os primeiros 2 anos eu não sabia nada de física, assim, ou pelo menos o crescimento que eu tive em física foi, assim, o final do primeiro ano de cursinho eu sabia a mesma coisa do início do terceiro ano do ensino médio, entendeu? Porque eu não me permitia passar por esse desconforto de ir atrás. Mas eu acho que quando eu passei a encarar os meus erros, as minhas dificuldades com, assim, menor ignorância, né, aceitar que eu não sei, foi o diferencial e agora a gente tá aprovadas, então Médio. não desistam. É justo, Isso aí. verdade. Agora você. Vou falar um mais curto. Mas Tranquilo. eu acho que seja feliz e se respeite muito, assim. Se entenda completamente e se permita viver, porque a vida tá aí, isso é uma fase, vocês vão passar, vai dar certo. E é bem a frase do Grey's Anatomy, né? A vista do outro lado é muito linda e vale a pena. Todos os dias difíceis, vão ter dias difíceis, é inegável, assim. Mas aguenta firme que vai dar certo.
E é isso, se respeite muito, assim, se entenda, se conheça e seja feliz, porque a vida tá aí, a vida é boa, entendeu? Dias difíceis vão vir sempre, mas vai valer muito a pena, assim. Eu acho que é isso, não desistam, porque vai valer muito a pena, muito É mesmo. isso. Obrigado por terem vindo. Valeu, Manu. Obrigada a você, Daniel. Valeu, Gil. Valeu! Foi muito bom o episódio com vocês. Obrigado por compartilhar a história. Com certeza está ajudando muita gente. Ai, também. E se você chegou até aqui, entenda que a aprovação em medicina ela é construída e você não precisa fazer isso sozinho. Tem um link aqui na descrição. Você pode clicar e entender mais do trabalho do Logos. E também, se esse vídeo te impactou de alguma forma, eu quero te pedir para compartilhar, curtir e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo episódio do Sonho Aprovação.